Estamos com a Maria Helena Costa e vamos falar sobre mais uma obra polémica que é ensinada às crianças, concretamente a peça de teatro Vanessa vai à luta, escrita por Luísa Costa Gomes. Maria Helena, qual é a luta de Vanessa? Ou se calhar devo perguntar, qual é a luta de Luísa Costa Gomes? Eu acho que a pergunta mais correta é mesmo essa, Nuno. Qual é a luta da Luísa Costa Gomes? E eu creio que a luta da Luísa Costa Gomes é uma luta feminista, de alguém que afirma que é comunista, anticapitalista e anticonservadora. Então a luta é da autora e ela transfere a luta dela, a luta interna dela, para a personagem da Vanessa. Vanessa, que é uma menina com cerca de 7 anos. A Luísa Costa Gomes deu uma entrevista ao JN em 27 de março de 2017, na qual ela diz o seguinte: é terrível ser menina, é o pior anátoma possível. E ao público, em 2018, ela disse: o corpo da mulher é perigosíssimo. Ora, para mim, perigosíssimo é termos alguém que pensa assim acerca da mulher a escrever para meninas, para crianças, e a escrever acerca de meninas, porque alguém que não, definitivamente, não se entende com o seu próprio corpo, ou odeia o seu próprio corpo, ou tem problemas com o facto de ser mulher, não pode estar a escrever para crianças que são meninas e que serão mulheres um dia. Independentemente dos méritos literários de Luísa Costa Gomes, esta obra parece-me mais uma peça de propaganda do que uma obra literária. Claramente, uma peça de propaganda feminista, com muita ideologia de género ali pelo meio, um bocadinho disfarçada, subreptícia, mas está lá tudo. Ela, inclusive, na entrevista que ela dá, ela diz que quer que a escola abra a mentalidade das crianças contra a sociedade conservadora e o capitalismo. E que se acabe com os brinquedos para meninos e para meninas. Pois, de acordo com a autora, a Luísa Costa Gomes, é devido ao facto dos meninos brincarem com os brinquedos de menino e as meninas brincarem com os brinquedos de menina que mantém os papéis sexuais. Eu não sei se a maior parte daquelas pessoas que nos vão ouvir sabe, mas cá em Portugal esta guerra contra os brinquedos, ela parece algo moderno, não é? Ligado ao hoje, somos mais modernos agora, antigamente é que as coisas eram retrógradas, mas não, nos Estados Unidos, durante 2 décadas, entre 1980 e 2000, ou seja, há 40 anos atrás, pressionada pelo movimento feminista, a Toys R Us usou uma abordagem neutra quanto ao género, mas viu as vendas caírem a pique. Em 2000, a empresa realizou mais de 10.000 pesquisas entre os seus clientes para saber mais sobre as preferências das crianças e ficou evidente que meninos e meninas se interessam por coisas diferentes. Ou seja, a Toys R Us voltou atrás. Voltou a ter corredores com brinquedos para meninos, corredores com brinquedos para meninas, devido ao facto das vendas terem caído. Maria Helena, eu parece-me que, não sei se tu concordas, Vanessa, a personagem central, principal, Vanessa, ela não quer apenas ser ela mesma e ser livre para ser aquilo que quiser, que acho que é um desejo, uma aspiração natural de qualquer ser humano. Ela quer que as outras, todas as meninas, pensem como ela. Sim, da mesma forma. Mas isso é a transmissão do pensamento da autora, não é? Para a personagem. Porque é isso que a Luísa Costa Gomes pretende. Ela pretende que seja a escola a desconstruir os papéis sexuais e que os pais ensinam aos filhos desde o nascimento. Ou seja, a Luísa Costa Gomes quer tirar os pais do seu papel fundamental, que é ensinar os seus filhos, de acordo com o sexo com que nascem, evidentemente, não é? Não que as meninas tenham menos direitos ou os meninos mais direitos, não é nada disso. Isso não é assim, simplesmente. Dizer, e não que as pessoas não sejam livres de fazer as suas próprias escolhas. Exatamente. A Vanessa pode fazer as suas próprias escolhas quando quiser, mas aquilo que ela pretende é que a escola ensine ao contrário daquilo que os pais ensinam em casa. Ela diz que a escola tem um papel importantíssimo na educação sexual e na transmissão dos papéis sexuais. Isto é muito perigoso quando nós sabemos o que é a ideologia de género. Não deixa de ser curiosa, no entanto,
a resposta que ela deu à pergunta se tinha criado os seus 2 filhos rapazes de forma diferente. Ela diz: eduquei, mas não me serviu de nada. Sempre foram completamente rapazes, com bola, carros, bicicletas e andar à pancada. Isto a mim assusta-me um bocado, porque dá uma sensação que ela que tentou criar os filhos de uma forma diferente daquilo que eles próprios queriam ser tratados, porque pelos vistos eles gostavam de tudo o que eram os brinquedos de rapaz, e ela dá uma ideia que terá tentado que eles brincassem com brinquedos de menina. Pelo menos é isso que eu subentendo aqui. Porque ela tentou criá-los diferentes. A natureza não permitiu que Luísa Costa Gomes educasse os seus filhos da maneira como achava que eles deviam ser educados. Exatamente. Eles quiseram ser educados, ou eles quiseram os brinquedos que a maioria dos pais, que não pensam como a Luísa Costa Gomes, dariam aos seus filhos. Rapazes, não é? Aqui há uma ideia muito complicada para o movimento feminista e para a feminista que é a Luísa Costa Gomes. De acordo com a lógica dela, não é? Brincar com uma boneca não torna um rapaz gay, não é? Mas brincar com uma boneca torna uma menina submissa. E a minha pergunta é: isso significa que as meninas têm uma mente mais fraca do que os rapazes? É isso? Claro que não, não é? Nós sabemos que não e não acreditamos nisso. Mas é para vermos até que ponto se contradizem as feministas e o movimento feminista. Maria Helena, antes de prosseguirmos, faço só aqui um comentário. Esta peça de Luísa Costa Gomes é recomendada para leitura, portanto faz parte do programa Ler Mais, exato, recomendada para o 8º ano de escolaridade, portanto para jovens no mínimo com 13 anos. Eu dei uma vista de olhos pelos objetivos do Plano Nacional de Leitura. Todos os objetivos que estão lá não oferecem grande discussão, acho que todos concordamos com o que ali está, mas chamou-me a atenção, precisamente no último objetivo, que o Plano Nacional de Leitura pretende acabar com a desinformação, com o racismo, com o preconceito. Com a violência. E depois vejo lá, dou uma vista de olhos pelos autores recomendados e vemos sempre aqueles que são os clássicos da literatura portuguesa, como Essa de Queiroz, que era também um grande crítico da sociedade do seu tempo, mas, friamente, esta é uma opinião minha, livre, obviamente, para ser contrariada. Uma coisa é uma obra dessa de Queiroz, que critica a Igreja Católica no seu tempo, a mentalidade burguesa, etc., etc., mas a literatura excelente. Sim, muito bem escrito. Ou melhor do que se fazia na Europa, no que se fazia pela Europa e pelo mundo naquele tempo. Outra coisa é uma peça de propaganda escrita numa linguagem rude, agressiva, faz-me lembrar quase um panfleto de uma guerrilheira comunista, como se não houvesse, como se o objetivo fosse destruir a feminilidade das mulheres, das meninas, porque parece que a única coisa, se uma menina gostar de brincar com bonecas, gostar de ser mãe, gostar de cuidar, então é uma mulher de segunda classe e tem que ser reeducada. Exatamente, é esse o papel do feminismo. O feminismo pretende exatamente isso, reeducar ou masculinizar as mulheres e feminar os homens. Não é? O livro é um manual de falta de educação, de gozo acerca da fé cristã, por exemplo, e depois termina com um incentivo claro à violência. Logo na página 12, há aqui uma clara falta de educação e de respeito da filha, no caso da Vanessa, para a sua mãe. A mãe chama, como todas as mães chamam, não é? Vanessa, vem ajudar a mãe, tens a louça para secar. Vanessa fingindo que não ouve. Olha, não é preciso um livro a incentivar os miúdos a fingirem que não ouvem. Eles já fazem isso, normalmente. E irrita solenemente as mães, percebes? E os pais. E os pais também, não é? Depois ela, mais na página 14, diz: a Vanessa, pelos vistos, finge que não ouve, não é? E ela diz: vem mas ajudar-me na cozinha. E a Vanessa: vai o Rodrigo que eu tenho mais que fazer. A mãe insiste: vais limpar a louça e depois brincas, tens de começar a ajudar a mãe. O Rodrigo é que é bom para isso. Atenção, se fossem meus filhos, eu teria chamado ambos, um para lavar e outro para secar. Mas a mãe optou aqui por chamar a Vanessa. Aqui aquilo que eu quero chamar a atenção é para a clara tentativa de trocar
há alguns papéis que ambos podem fazer, mas que normalmente até são mesmo as meninas que fazem mais, melhor e que até gostam mais da atividade. Mais à frente, a Vanessa é claramente mal educada com a mãe. E eu continuo a dizer, não é preciso na escola ensinarem os miúdos a ser mal educados com os pais. Os pais já têm essa luta em casa e já têm que os corrigir muitas vezes. Na página 19, a Vanessa vira-se para a mãe e diz-lhe, tipo, mãe, mas tu és louca? Não, eu não admitia que um filho falasse assim comigo e acho que não devem falar assim com os pais. E depois, logo na página 20, ela diz, os teus pais é que não deviam ser bons da néspera, mas que maneiras são estas de filhos falarem com os pais? Ainda mais uma miúda com 7 anos de idade. Isto é um claro incentivo à falta de respeito dos filhos para com os pais, é a perca da autoridade dos pais em relação aos seus filhos e à sua educação. Avançando um bocadinho, não é? Nós sabemos que a Vanessa quer muito uma metralhadora, o Rodrigo tem uma metralhadora e a mãe insiste em dar bonecas, Barbies, pronto, brinquedos que a mãe acha que são mais adequados para a Vanessa. Mas a Vanessa quer uma metralhadora nos anos. Então, há aqui uma parte em que, mais uma vez, se vai insistir na troca de papéis. A Vanessa está ali numa conversa com o irmão e o irmão diz, vai buscar o bebé chorão. Não, desculpa, eu peço desculpa. A narradora, ou seja, a autora do livro, a Luísa Costa Gomes, diz, vai buscar o bebé chorão e dá-o ao Rodrigo. Deitam-se os dois na cama dele. Vanessa agarrada à metralhadora, Rodrigo com muito jeitinho, enlevado, a olhar para o bebé. Claro que é possível um pai pegar num bebê e ficar enlevado a olhar para ele. Não tenho nada contra, bem pelo contrário, eu olho para o meu filho, ainda agora saíram daqui de casa e ele fica enlevado a olhar para a filha, pega nela ao colo, muda-lhe a fralda, dá-lhe comida. Atenção. E claro, isso não surgiu agora quando foi pai. Portanto, não é? Portanto, ele já faz... agora. Não, ele dentro dele ele tem aquela aptidão para cuidar da filha. Eu acho ótimo. Não é? Mas aqui é claramente uma troca de papéis. É engraçado, não é? Numa família haverem 2 irmãos, uma menina e um rapaz, e os 2 quererem ser ao contrário. Porque a Vanessa pergunta aos pais quem é que escolhe o sexo do bebê. E ela pergunta à mãe, mas porquê é que tu dizes que não te importa o que é que possa ser? E a mãe diz, porque eu já tive um rapaz, já tenho uma menina, portanto agora é indiferente aquilo que venha. E a Vanessa, não, mas é muito importante, tens que saber. Mas, ou seja, tu já tinhas um rapaz, já sabias como era, depois tiveste uma menina, já sabes como é. Agora tanto te faz, é Deus que decide. Como é que ele faz para decidir? É o acalhas. E é o irmão que diz, Deus sabe tudo. E a Vanessa, então se sabe tudo, também sabe se vais ter um rapaz ou uma rapariga, é só falar com ele e o caso está resolvido. E o Rodrigo, és maluca, não se pode falar com Deus. Vanessa, não se pode falar com Deus porquê? Porque ninguém sabe onde é que ele está. E a Vanessa, mas ele não diz para onde é que vai quando sai de casa? Há de estar no emprego, com certeza. Telefona-se para um emprego. Deus não tem emprego. É assim, isto é... Eu quase que não tenho palavras para dizer o que é que isto é, porque isto é uma parvoíce pegada. Além de falarem de Deus de uma forma completamente desrespeitosa, não é? E ela termina dizendo coitado. O facto é que há aqui uma tentativa clara também de ridicularizar aquelas crianças que tenham ensino cristão em casa e que sejam tementes a Deus e que amem a Deus e que acreditem em Deus, percebes? E eu acho que isso que é claramente um ataque à fé cristã. Mas, se nós, por exemplo, citássemos um salmo, que é o Salmo 139, em que o salmista diz, tu modelaste as entranhas do meu ser e formaste-me no seio da minha mãe, meu Deus, somos... Exato. Ou seja, somos perigosos extremistas. Sim. Até porque citar isto a uma criança é extremismo religioso. Exatamente. Poder dizer-lhe que ela não vem do acaso, não provém do acaso. Ensinar-lhe isto é perigoso. É fascista. Poderá ser até discurso de ódio. Discurso de ódio. Não é? Depois, na página 113, a Vanessa diz, é verdade que ninguém sabe onde é que está Deus. A mãe diz que é Deus que decide se ela vai ter um rapaz ou uma rapariga. E o pai, pronto, anda para ali com os floreados também não sabe. Ele diz que acha que Deus é uma coisa que se encontra nas células das pessoas, que é isto. Enfim.
Mas o pai acaba por dizer que é ele que decide. Eu é que decido. Sim, eu. Mas é sem querer, diz ele. E ela, sem querer, uma coisa tão importante e ninguém liga nenhuma. A mãe diz que tanto lhe faz, tu achas que decides sem querer? Percebes? Até que, exatamente aquilo que tu tinhas dito há bocadinho, vem agora, não é? Ela está a falar com o irmão e diz-lhe, olha, afinal, ninguém decide. É completamente ao calhas. E na página, estamos quase a acabar já aqui, na página 112, a Vanessa diz ao irmão, já sei quem é que decide se os bebés vêm como rapazes ou como raparigas. E o Rodrigo, quem? E ela, ninguém. E ele, ninguém. E ela, é ao calhas. Tu podias ser rapariga e eu podia ser rapaz. Era só mudar uma letra, ideologia de género. É mentira. Toda a anatomia, toda a fisiologia, o cérebro, tudo, toda a fisiologia, toda a nossa... Ou é masculina ou é feminina. ADN. Ou é homem ou é mulher. Não é uma questão de mudar uma letra. Não é uma questão de ir ao registro civil na segunda-feira e dizer que me sinto um homem e que a partir de agora tenho um nome masculino, porque isso não vai mudar nada em quem eu sou. É aqui que está o cerne da ideologia de género e é isto que vai confundir a mente das crianças. E, finalmente, eu gostaria de falar sobre o incentivo à violência contra quem não pensa como nós. Claramente expresso no livro. E quando tu me disseste que a Luísa Costa Gomes tinha sido mandatária do Bloco de Esquerda, foi isso? Mandatária da candidatura de Joana Mortágua à presidência do município de Almada em 2013. Isso explica tudo, praticamente. Porque claramente esta agenda é uma agenda do Bloco, imposta pelo Bloco, à custa dos apoios que tem dado para que todos os orçamentos de Estado sejam aprovados. Então não são os fascistas, não são os de direita, não são aqueles que eles rotulam de nazis e de tudo e mais alguma coisa, que incentivam a violência, são eles. Eu gostaria de ler o texto, ele é curtinho, vamos lá. 6 meses depois daquela conversa, não é, que nós tínhamos vindo aqui a desenvolver, Vanessa está sentada na sala de metralhadora em punho, ao lado do berço da irmã. Ouve-se o choro do bebê. Vanessa, dorme descansada. Eu estou aqui ao pé de ti. Eu de antes queria uma metralhadora, sabes? Mas não sabia para que é que queria a metralhadora. Perguntavam-me e eu dizia que era para brincar. E era verdade. Mas agora já sei para que é. É para defender a minha irmã pequena. Venham cá, dar-lhes espanadores, aspiradores, esfregonas, baldes, tachos e panelas e vão ver se não são corridos a tiro. Vá, experimentem. Experimentem lá. E tu dorme. Quando cresceres, forte e bonita, vais poder ser aquilo que quiseres. E agora prestem muita atenção, por favor. Podes ser polícia, pode ser mulher polícia, é verdade. Podes ser chofer de táxi, também pode. Podes ser piloto de corridas de automóveis. Eu acho que neste caso se usa o masculino tanto para mulheres como para homens. Podes ser professor de karaté. Não pode. Pode ser professora de karaté. Percebem? E os rapazes vão gostar muito de ti, muito. E se não gostarem, pior para eles. Olha, podes ser guerreiro do espaço. Não pode. Pode ser guerreira do espaço. Tudo o que quiseres. Não pode ser um menino se nasceu uma menina. É mentira. Futebolista, pode. E ai de quem nos disser que não. Deixa comigo. Estou cá para proteger. Dorme. Não te preocupes. Eu trato de tudo. Se isto não é um claro incentivo para usar de violência até com os pais que ofereçam à irmã brinquedos de menina, alguém vai ter que me dizer que eu que não sei ler e que não sei interpretar aquilo que leio. Eles são bem capazes de o fazer. Esta parte final do texto fez-me lembrar uma polémica, salvo erro, já com 5 anos, em que um comunista brasileiro citou um texto de Bertolt Brecht, um comunista alemão,
um dramaturgo bastante conhecido, que se dirige a um homem bom, mas é um homem bom que não pensa como ele. E aí Exato. está o problema. E ele termina esse texto muito famoso dizendo assim: agora escuta, sabemos que és nosso inimigo, por isso vamos encostar-te ao perdão. Mas tendo em conta os teus méritos e boas qualidades, vamos encostar-te a um bom perdão e matar-te com uma boa bala de uma boa espingarda ou metralhadora e enterrar-te com uma boa pá na boa terra. Porquê? Porque cometeste um pecado capital, um crime capital. Não Exato. pensas como nós. Agora imagina alguém, um conservador de direita, a dizer essas mesmas palavras. O que é que acontecia? Nazi, fascista, imperialista, assassino. Percebes? Podíamos continuar por aí. Então isto claramente, lá está, isto é a ditadura do pensamento único que está a ser implementada na escola, porque quem não pensar como a autora pensa pode ser morto, pode-se matar, porque eles não aceitam o pensamento contrário. E isto é muito, muito, muito complicado. Depois admiramos que aumentem drasticamente os casos de bullying nas escolas, com peças como este. Eu não me admiro nada. Muito obrigado, Maria Helena. Vamos continuando a conversar sempre nas próximas semanas. Até uma próxima. Até à próxima, Nuno.